Fala, minha família, me chamo Gabriel Medeiros, mais conhecido como Medeiros GOAT, e hoje eu tô trazendo os melhores palpites desse nosso domingão. Hoje, nesse domingo, nós temos Premier League, Bundesliga, La Liga, Série A, Flamengo e Corinthians pela Supercopa. Temos Baianão, temos Fluminense e Botafogo, então se prepare que hoje o vídeo promete. Vambora! E pro nosso primeiro joguinho da Premier League, já vamos para Aston Villa e Brentford. E a situação é a seguinte, Aston Villa dentro de casa, gosto muito do mercado de gols nesse jogo aqui, visto que a média do Aston Villa de gols marcados tá 2 e do Brentford de gols sofridos é 1.4, tá? Aston Villa jogando dentro de casa, para mim tem muito valor buscar uma dupla chance Aston Villa aqui, ou Aston Villa empate. E se você quiser também, você pode buscar um over 1,5 nesse jogo, tá bom? Acredito muito também que isso aqui não seja um jogo para cantos. Acredito que não passe de 10 cantos esse jogo. Deve manter uma média de 9.5 no máximo, estourando 10, mas não passa disso, visto que são dois times que não atacam muito, entendeu? Não atacam muito pela lateral para buscar esse escanteio. Então focaria muito no dupla chance ou empate anula para o Aston Villa, ou até mesmo o over 1,5 nesse jogo. Aqui não precisa ficar fazendo maluquice. É o feijão com arroz que funciona, tá bom? Então para esse jogo aqui, começar leve, sem nenhuma loucura. Então vamos embora pro próximo. E pro nosso segundo jogo temos Manchester United e Fulham. Cara, o que Manchester United me dá de dor de cabeça. O time contra os times pequenos é nada. Agora contra os times gigantes joga de igual para igual. Mas, vamos direto aqui, o United não vem de uma sequência muito boa. Estamos falando de 5 jogos, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Fulham, a mesma coisa, sendo que a diferença é que o Fulham, em vez de 2 empates, tem 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias, tá? Nesse jogo aqui, a odd da vitória do United está 1.57, mas eu não acho interessante a gente buscar essa odd, visto que se a gente for depender do dupla chance do United, a gente está ferrado. Então acredito muito mais nesse over 1,5 e para prestar muita atenção no mercado de ao vivo desse primeiro tempo. É muito bom esse mercado de ao vivo nesse primeiro tempo e de preferência aguardar. Se sair o gol no primeiro tempo e a temperatura tu vê que tá alta, é bom e é perfeito. Chegar no segundo tempo, o jogo tá 0-0, ver se a temperatura tá alta, por volta do minuto 70 ali, tiver 0-0, dá para buscar um over 0,5, mas eu acredito muito nesse over 1,5 do jogo de Manchester United e Fulham. Eu não vou buscar esse dupla chance porque eu não gosto desse time e eu já prometi para mim que não faz sentido algum ficar buscando, porque esse time é doentio, o time é ruim mesmo dentro de casa, o time é ruim, mesmo sendo um time que quando é para jogar, joga bem, mas não é bom. O que podemos buscar também aqui é um over 2,5 cartões, tá? Para sempre buscar a segurança. Aqui no United eu não gosto de fazer maluquice. Se fosse um bingo, algo do tipo, uma odd mais alta, dá para colocar. Mas agora falando de coisa segura, o United tá maluco. E no jogo de Nottingham Forest em Crystal Palace, aqui a gente já tá falando de uma briga de baixo da tabela. É a tabela da parte de baixo. Vocês pararem para ver aqui, Crystal Palace tá com 28 pontos em 15º, Nottingham Forest tá em 17º com 25, tá? Acredito muito que se o Nottingham Forest quiser ter a chance de ficar livre, sem ter opção nenhuma de ser rebaixado, ele tem que vencer o jogo de amanhã. E Crystal Palace, a mesma coisa. Se você parar para ver, praticamente com a diferença de 3 pontos, é Nottingham Forest, Leeds, Crystal Palace, Tottenham e Bournemouth ali brigando pelo mesmo bolo. Então aquilo ali tá uma loucura. Então acho que vai ser um jogo muito pegado e acredito muito no over 1,5 para esse jogo. O melhor palpite para esse jogo é over 1,5. Os dois times precisam do resultado, então eles vão vir com tudo buscando esse over 1,5. Até mesmo dá para buscar um ambas marcas se você quiser ser um pouco mais agressivo, mas o over 1,5 é muito bom. Então eu buscaria o over 1,5 e mais de 0,5 gols no primeiro tempo. Isso aqui é os dois times brigando pela parte de baixo da tabela, então eles precisam postar resultado. Nottingham Forest dentro de casa vai vir com tudo. O Crystal Palace também não vai abaixar a cabeça, senão ele pode ser ultrapassado pelos demais que tá ali naquele bolo entre o 12º e o 17º. Então, para mim, isso aqui já tá nítido. É over 1,5 e gol no primeiro tempo. Vambora. E pro próximo jogo dessa Premier League, estamos falando de Tottenham contra City. Cara, eu gosto muito do Manchester City, porém, os últimos 5 jogos dele não me agradam nem um pouco. Foram 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Mesmo assim, a gente tá falando de um dos melhores times atualmente. Mesmo jogando dentro de casa, é favorito para esse jogo. Porém, eu não acho interessante a gente buscar uma odd de favorito
favorito, ou uma dupla chance, ou até mesmo a vitória do City. Acredito que aqui ele vai vencer, sim, mas não é interessante para nossa análise segura desses jogos. Tá? Acredito muito que seja um jogo para muitos cantos. Se eu fosse fazer uma aposta de cantos, botaria um over 8,5 cantos nesse jogo aqui, tranquilamente, ou buscaria o over 1,5, tá? São dois times que fazem muitos gols. Só para vocês terem noção, a média de gols marcados do Tottenham é de 1,8 e a do City é de 1,9. Só para vocês terem noção que a média de gols por jogo deles é de 2,9 e de 3,3. Então saem muitos gols nos jogos deles. Então eu buscaria muito esse over 1,5 para mim com a maior segurança do mundo. Até mesmo esse 2,5 dá para buscar sem preocupação, que se ocorrer tudo que tiver que ocorrer, vai dar tranquilo. E esse jogo aqui também a gente pode buscar um over 0,5 no primeiro tempo. Porém, eu ainda continuo gostando do meu mercado de cantos, visto que o Tottenham e o City marcam muitos escanteios na partida, tá? Então dá para botar um 8,5 escanteios para cima também. E se você quiser buscar ambas equipes tomar cartão, tá? Dá para somar aí com a sua odd e tá subindo mais um pouquinho também tranquilamente. E por que eu tô falando que esse jogo é um jogo para sair muito gol? Minha família, pelo amor de Deus, o City está brigando para tentar ser campeão de todas as formas do mundo. E para ele quiser ter a chance de ser campeão, ele vai ter que vencer. Aston Villa a mesma coisa. E aqui, o Tottenham tá na parte de baixo. Porém, a força de vontade dos caras para ganhar é maior do que os caras para não cair, pô. Pelo amor de Deus. Então, vamos embora buscar esse over 1,5. E dito isso, dá para você buscar um City empate anula também pra gente fechar com chave de ouro que nessa Premier League. E caindo de paraquedas na Bundesliga, podemos falar que aqui é o melhor mercado para over 1,5, tá? Então não vou nem ficar falando muito, over 1,5. E aqui também eu vou buscar o dupla chance pro Stuttgart. Se a gente for olhar diretamente na tabela, a gente tá falando de uma briga do quinto colocado contra a briga do sétimo. Porém, Stuttgart quer buscar essa vaga para a UEFA Champions League direta, tá? Então ele vai buscar para se permanecer ali no G4 de toda a forma do mundo. E o Freiburg tá buscando essa Conference League de toda forma. Porém, os caras querem buscar a Champions League, pô. O Stuttgart tem muito mais time que o Freiburg. Não tô falando que o Freiburg é ruim, mas o Stuttgart dentro de casa é muito mais favorito do que o Freiburg nesse cenário. Então vamos de dupla chance Stuttgart nesse joguinho da Bundesliga. Borussia Dortmund e Heidenheim. E a situação é a seguinte, não vou ficar enrolando muito aqui, a gente vai de vitória seca do Borussia. Mesmo a odd estando derretida, estando 1,22, dá para buscar a vitória seca do Borussia, ou se a odd tiver um pouco mais alta em quesito do gols, dá para buscar também um over 1,5, porém eu acredito que deve estar baixo, só para você ter noção, um over 2,5 tá 1,42, olha isso aqui, loucura. Então vamos buscar essa vitória seca do Borussia e dá para buscar também um over 4,5 escanteios ou 5,5 escanteios, visto que a média é muito alta do Borussia de escanteio, tá? Vambora! E agora chegando na La Liga temos Real Madrid e Rayo Vallecano, estamos falando do segundo colocado contra o 16º, Real Madrid que acabou de tomar 4-2 do Benfica com gol de goleiro. Aqui é vitória seca do Real Madrid. Eu acho que não tem pra onde correr de verdade. Se o Real Madrid quiser ter a chance de ser campeão, esse jogo aqui tem que brincar de fazer gol. E da gente vai buscar também um golzinho do Mbappé. Não tem como ficar de fora, né? Golzinho do homem, gol do Mbappé e vitória do Real Madrid. Vambora. E agora a gente contra a máfia italiana, estamos contra Parma e Juventus. Jogo chato, jogo chato. Ah, mas é o 15º contra o 5º. Jogo chato. Eu nesse jogo aqui vou no mercado de under. Pra mim isso aqui é under 3,5 gols. Não tem por que a gente ficar se expondo nisso. A Parma não é um time que faz muito gol, muito menos a Juventus. Busca esse under 3,5 gols e de acordo com o ao vivo ali, busca um under 2,5 também, tá? Nesse jogo do Parma e Juventus, vamos ficar de olho sempre no mercado de under e possivelmente um cartão. Esse clássico aí sempre tem um cartãozinho. Não é clássico, mas o cara cai na porrada. Então ambos os times tomarem cartão para esse jogo é muito bom. No jogo de Cremonese e Inter de Milão, se a gente falar que não vamos de vitória da Inter aqui seria maluquice. Pelo amor de Deus, dos últimos 5 jogos da Cremonese, 2 foram empates, 2 derrotas e 1 vitória só. E a gente tá falando de um dos melhores times italianos. Estamos falando do primeiro colocado contra o 14º. Isso aqui, para mim, não tem como fugir da vitória
vitória seca da Inter de Milão ou Inter de Milão ganhar ambos os tempos. Dá para você buscar também para você pegar uma oddzinha maior. Então vamos nessa e já vamos pro próximo joguinho. Vambora! E aqui tá o jogo que eu mais queria falar para vocês. Olympique de Lyonnais, famoso Lyon, contra o famoso LOSC Lille, Lilizinho. Aqui eu não vou de vitória, eu vou, sabe do que? Gol do nosso Endrick. Aqui eu vou gol do nosso Endrick, tá? Aqui eu vou muito gol do nosso Endrick e Lyon ganhar algum dos tempos. Lyon ganhar algum dos tempos e gol do Endrick. Nesse jogo aqui eu não vou buscar outra coisa além disso. Se tu quiser buscar também um over 1,5, 2,5 cartões, é muito interessante. Mas o gol do Endrick aqui pra mim pesa muito, porque eu tô gostando muito do campeonato que ele tá fazendo. Nos últimos 2 jogos o moleque tá voando, tá? Então acredito muito que ele vai querer continuar mostrando o resultado e é por isso que eu vou chamar esse gol dele. E no jogo de Strasbourg e PSG, pra mim aqui tá um jogo muito chatinho, porque se você parar pra ver aqui, a briga pela liderança de PSG e Lens tá absurda, pô. PSG tá com 45, Lens com 43, mesma quantidade de jogos, e a mesma quantidade de vitórias. A situação é a seguinte: se o Lens ganhar o próximo jogo e o PSG perder ou empatar, o Lens já pula para a primeira colocação. Então tá muito pegado esse campeonato. Então, analisando, tendo tudo isso em vista, o PSG precisa vencer esse jogo de todas as formas possíveis. Mesmo a odd estando 1,61, eu gosto muito da vitória do PSG. Ou se tu quer ser mais conservador, dá para buscar PSG ou empate, ou o PSG empate anula, porque se ele quiser ter a chance de ser campeão, ele precisa vencer esse jogo. E já na Liga de Portugal temos Sport Nacional aqui. O mercado de gol canta, tá? E o meu palpite para esse jogo aqui é gols em ambos os tempos. Para mim, essa odd 1,12 da vitória do Sport, eu jogo no lixo, Para mim aqui é gols em ambos os tempos, tá? Pode ser do Nacional, pode ser do Sport. Acredito muito que esse aqui seja um jogo para gols. Como vocês podem ver aqui na análise, a média de gols do Sport é de 3,3, e a média de gols sofridos do Nacional é de 1,5. Média de gol marcado do Nacional é 1,2. Então assim, é um time que pelo menos faz um golzinho ali, sabe? E o Sport mete 3. Então acredito muito no gol em ambos os tempos de Sporting e Nacional. E na mesma Liga de Portugal temos Tondela versus Benfica. Cara, aqui eu acredito muito que o Benfica vai empurrar nesse Tondela. Acredito muito na vitória do Benfica, sem problema algum, visto que Benfica quer se classificar para as classificatórias da Champions League do próximo ano. Então ele precisa ter uma pontuação boa dentro desse campeonato, que é a Liga de Portugal. Então, mesmo o Benfica estando fora de casa, acredito muito na vitória do Benfica. Mesmo tá pagando 1,22, é o feijão com arroz, tá? A gente não pode fugir de algo que tá na nossa cara. Chegamos no jogo mais esperado do domingo, Flamengo e Corinthians. A situação é a seguinte, cara, eu tenho um ponto de vista, tá? Final é under. Todas as finais pra mim são under, mesmo sendo times que metem muito gols, pra mim, final é under. Então eu vou buscar um under 2,5, ou para ser mais seguro, under 3,5. Nessa partida aqui, o que me deixa muito feliz é o mercado de cartões. Nisso aqui, é ambos os times tomarem 2 ou mais cartões. Ambos os times. Cara, Flamengo e Corinthians, clássico das maiores torcidas. Paquetá chegou. Não sei se Paquetá vai jogar, mas pode ser a estreia do Paquetá. Imagina, Corinthians querendo seu segundo título. Os caras vão vir com tudo. Então tem tudo pra pegar fogo. É um jogo under e de muitos cartões. Vai ser um jogo muito parado. É uma final. Até porque finais que tem muitos gols são feias. Então, eu acredito muito no mercado de under e mais de 2 cartões para ambos os times. E aqui no Campeonato Mineiro já estamos vendo Cruzeiro e Betim. Cara, pelo amor de Deus, se o Cruzeiro quiser permanecer no campeonato e ter a chance de se classificar em primeiro do seu grupo, ele precisa vencer o Betim de todas as formas possíveis. Porém, é um jogo que o Betim também precisa vencer para querer se classificar para as possíveis semifinais. Então acredito muito no over 1,5 desse jogo, até porque a odd 1,30 do Cruzeiro não me chama muita atenção, então dá para buscar um over 1,5, tá? Então se você quiser também, pode buscar o mercado de gols. Não acho interessante buscar o mercado de cartões nem de cantos, até porque isso é Campeonato Mineiro, não tem por que você ficar procurando maluquice para estar indo. E no clássico dos vovôs, Botafogo e Fluminense, cara, eu tenho o meu palpite para esse jogo.
que é dupla chance Fluminense. O Fluminense tá fazendo uma campanha muito boa, independente de qualquer outro jogo. Com o time titular, o Fluminense não perde esse jogo de forma alguma. Botafogo passando por muitas instabilidades, mesmo tendo metido 4 a 0 agora no Cruzeiro, ainda acredito muito no time do Fluminense. Então vamos de dupla chance Fluminense nesse jogo aqui para buscar uma odd um pouco mais alta, mas se você quer ser um pouco mais seguro, dá para você buscar um over 1,5. E vou falar para você também, over 3,5 os cartões. Esse aqui é o tipo de jogo que vai sair muito cartão. Pode botar Freite ou Canobi para tomar um amarelinho também, se tu gosta daquele bingozinho da maluquice. E no último jogo do nosso domingão, estamos falando de Bahia e Porto. Meu irmão, aqui o Bahia vai empurrar, pô. Aqui pra mim o Bahia empurra. Então, de verdade, vitória seca do Bahia pra fechar o domingo com chave de ouro, beleza? E o palpite desse nosso domingão foi esse, rapaziada. E se tu quer pegar mais entradas, mais palpites, mais bingos, é só tu entrar lá no meu canal do Telegram, que já contam mais de 150 mil pessoas lá dentro acompanhando todos os dias. E a situação é a seguinte, muito obrigado se você assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal. E é o seguinte, se prepare que o melhor vídeo, a melhor análise é sempre no próximo vídeo. Então amanhã, na nossa segundona, se prepare que eu tô analisando aqui, eu vou trazer as melhores bets pra gente. Vambora!